Olá, jovens! Olha eu aqui novamente, professora Deise Lima na área para mais uma aula de ciências com vocês. E fazendo aquele nosso tradicional Resumex, nós estávamos falando aí de termologia, falamos de calor, falamos de temperatura, falamos de equilíbrio térmico, falamos de escalas termométricas, certo, pessoal? E nós vimos que o calor, que é a energia térmica em trânsito devido à diferença de temperatura entre as substâncias, ele pode ser o quê? Se propagar de três maneiras. Aí nós vimos a condução, que geralmente é em sólidos. Nós vimos a convecção térmica, que se dá em fluidos, ok? Que são líquidos e gases. Tanto a condução quanto a convecção, geralmente é em meios materiais, né? Sólido, líquido e gasoso. E nós vimos por último a irradiação térmica, que é a propagação do calor através de ondas eletromagnéticas, que pode ser tanto em meios materiais, exemplo lá, fogueira, certo? Tanto no vácuo, por exemplo, o Sol, as ondas eletromagnéticas que chegam até o planeta Terra, certo? E hoje, galerinha, nós vamos continuar aí com a parte de termologia e hoje nós vamos falar sobre calorimetria. Vamos ver um exemplo aí bem cotidiano. Imagine que você tem um relógio e você vai praticar uma atividade física e você coloque lá para medir a quantidade de calorias perdidas, certo? Ou você tem aí, você pratica um esporte, por exemplo, e você tem aquele sensor para fazer a medição dessas calorias. Aí aparece bem assim, você atingiu a sua meta diária, 300 quilocalorias, né? Então, eu perdi tantas calorias, ou esse alimento aqui tem tantas calorias se eu ingerir. Ou se você pegar qualquer produto, pessoal, vai estar lá, a cada 100 gramas ou a cada porção desse produto, nós temos esse valor energético. Pode pegar qualquer etiqueta de alimento que você vai ver lá atrás, valor energético, que está relacionado o quê? A calorias, certo? Mas em física, o que a gente trabalha essa parte de calorias? Vamos começar? Olha só, se liga naquela imagem ali que está no quadro. Nós temos ali duas panelas que estão sobre o fogão. Uma tem 1 litro de água e a outra meio litro de água. Eu pergunto para vocês, pessoal, olha só. Imagine que está um dia frio, né? Que não é o caso nessa época do ano aqui pra gente em Rondônia, né, pessoal? Quer dizer, algumas partes até que vai, mas só que a maioria, por exemplo, aí Porto Velho, né, Cacoal tá bem quente, né, em relação à temperatura aí. Então imagine aqui que você tá num lugar frio e você não tem chuveiro elétrico. Eu já fiz muito isso, tá? Você não tem chuveiro elétrico e você quer tomar banho com água morna e você tá com pressa. Pessoal, na concepção de vocês, qual é que vai aquecer mais rápido aqui? Meio litro de água ou 1 litro de água? Vamos lá? Eu vou deixar esse questionamento aí para vocês. Será que essa quantidade de água aqui, ela interfere? Vou deixar aqui no final da aula vocês me respondam aí, tá bom? Calorias, mas o que vem a ser a calorias aqui em física? Pessoal, calorias é uma unidade medida utilizada para representar a energia térmica. Então vamos lá, calorias é utilizada para representar a energia térmica mas não faz parte do SI, tá bom? Ela não faz parte aí do SI. Lá no SI a unidade medida para o calor, no SI é o joule, certo? Então o calor ele é medido em joule, mas a caloria, ela também representa a energia térmica, ok? Desde 1948, a caloria é definida como a quantidade, vamos lá comigo, caloria é definida como a quantidade de energia necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água de 14,5 para 15,5 graus Celsius. Professor, então se a temperatura ela pode ser medida através das escalas termométricas, então eu posso medir o calor, que é a energia térmica em trânsito que vai de um corpo para o outro? Pode, tá, gente? Então a caloria ela vai medir essa quantidade de energia necessária para você aquecer um corpo, ok? Então a gente pode tirar aí essa quantidade de energia para aquecer ou resfriar
um corpo, ou seja, quando se resfria é porque ele troca calor com o ambiente, né? Então a gente pode medir essa quantidade. Isso aqui é experimental, tá? 1 grama de água de 14,5 para 15,5, ou seja, aumentar 1 grau Celsius a temperatura dessa água aí. Bom, essa mesma definição vale se nos referirmos à elevação de 1 grau Celsius na temperatura de 1 quilograma de água, tá, pessoal? Então, olha só, quantidade de calor, né, para elevar essa temperatura em 1 grau Celsius em 1 quilograma de água, ok? Então, a gente pode até falar assim, professor, então, quanto mais massa de água, mais tempo eu vou demorar para o aquecimento, exatamente, tá bom, pessoal? Entendido isso? E aqui, olha só, vamos lá. Como a caloria não é a unidade de medida de calor oficial, devemos saber relacioná-la com a unidade joule. Então, a gente pode relacionar a caloria com o joule, porque ela não é a unidade de medida de calor no SI, ok? Como é que nós vamos fazer isso daqui? Olha só. Sabe-se que uma caloria equivale a 4,1868 joules. Ou em muitos cálculos, a gente utiliza aí uma caloria equivale a aproximadamente 4,2 joules de energia, ou joules, né? Eu gosto de falar joule mais bonitinho, tá, pessoal? Se utilizarmos a variação das unidades, como o quilocaloria, a relação é exatamente a mesma, ou seja, 1 quilocaloria equivale a 4,2 joules. Então, se você olhar as etiquetas dos alimentos, geralmente vai estar lá valor energético, né, baseado em dietas normais, alguma coisa do tipo vai estar escrito, vai estar relacionado o quê? Em joule ou quilojoule. Lembrando, pessoal, que esse casinho aqui, ele equivale a quanto? A 1000. Então, aqui, uma caloria, 4,2 joules. 1000 calorias, 4.200 joules. Entendido isso? Então, esse casinho é para representar o número 1000, tá bom? E aqui o calor específico. O que vem a ser o calor específico de uma substância? Olha só, para entender calor específico, a gente vai começar com o seguinte. Quando fornecermos a energia térmica a massas iguais de substâncias diferentes, o aumento de temperatura será diferente em tempos diferentes para cada uma. Então, isso acontece, né, pessoal? Porque depende do material. Se você tem aqui, ó, 100 gramas de alumínio, ok? E você tem aqui, ó, 100 gramas de água, certo? A massa é igual, mas os materiais aqui têm propriedades diferentes, certo? Então, quando você quer aumentar, por exemplo, 1 grau aqui, e você quer aumentar 1 grau aqui, a quantidade de calor que você vai fornecer aqui vai ser diferente da quantidade de calor que você vai fornecer aqui. Vou chamar o Q de quantidade, tá, pessoal? O Q de quantidade. Então, apesar de ter a mesma massa, por serem substâncias diferentes, a quantidade de calor, ou seja, energia térmica que você vai fornecer a cada uma dessas duas substâncias para aumentar a temperatura em 1 grau vai ser o quê? Diferente. E isso está relacionado ao calor específico de cada material, porque o calor específico é a quantidade de calor que se eleva em 1 grau a massa de 1 grama de uma substância, certo? Então, o calor específico do alumínio é diferente do calor específico da água, tá, pessoal? Ou seja, vamos ver o seguinte aqui, o calor específico está relacionado com a quantidade de calor. Quanto maior o calor específico da substância, mais quantidade de calor você vai ter que fornecer para elevar essa substância em 1 grau. Entendido isso? Vamos lá comigo? Vou chamar Czinho de calor específico. Quanto maior esse calor, maior a quantidade de calor que você tem que fornecer aqui. Entendido isso? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco a relação, pessoal, desse calor específico com a temperatura, certo? E também com a massa.
Então, a quantidade de calor, ela está relacionada com a massa, com o calor específico da substância, com a diferença de, vou chamar de T maiúsculo para ficar diferente, tá? Peraí, deixa eu trocar aqui. O T minúsculo eu vou deixar para tempo, tá bom? O T minúsculo eu vou deixar para tempo e o T maiúsculo eu vou colocar para temperatura, só para ficar diferente, tá? Quantidade de calor dentro do calor específico está relacionado com massa, calor específico e temperatura. Quanto maior o calor específico dessa substância, maior a quantidade de calor que você vai fornecer para essa substância para aquecê-la. Entendido isso, galerinha? Vamos continuar, olha só. E tá aqui a nossa relação. Então, a quantidade de calor, ela é justamente a massa da substância vezes o calor específico da substância vezes a variação de temperatura dessa substância. Lembrando que toda variação, como eu já falei para vocês, é sempre o último menos o primeiro. Então, a variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial, ou T menos T0, certo? Então, tá aqui, ó, quantidade de calor diretamente proporcional à massa, diretamente proporcional ao calor específico e diretamente proporcional à variação de temperatura. Isso significa que não tem denominador aqui, né, pessoal? Como eu falei para vocês, quanto maior o calor específico, maior a quantidade de calor. E aqui, para ver aquele negócio da água, quanto maior a massa da substância, mais quantidade de calor você tem que fornecer para aumentar a temperatura dessa substância. Entendido isso? Fechou? Vamos continuar, olha só. Então, ali, o que eu vou relacionar? Ó, quantidade de calor, massa, calor específico, variação de temperatura. Esse carinha aqui, ó, tá multiplicando, ele passa o quê? Dividindo. Então, calor específico é a quantidade de calor, massa, variação de temperatura. E como eu falei para vocês, quanto maior a quantidade de calor, maior o calor específico aqui, ok? Por que tá isso daqui, professora? Pessoal, tá isso aqui para nós fazermos o quê? Definimos a unidade. Vamos lá. Quantidade de calor, caloria. Massa, a massa é dada em gramas. Variação de temperatura, graus Celsius. E nasce aqui a unidade do calor específico, que é caloria por grama grau Celsius. Então, é caloria por grama grau Celsius. Isso aqui é a unidade do calor específico, ok? Onde que, como eu falei para vocês, é a quantidade de calor necessário para elevar a temperatura no corpo, M a massa do corpo e C o calor específico da substância. E ΔT é justamente, né, pessoal, a variação de temperatura do corpo que pode ser obtida pela diferença de temperatura. E a gente só consegue fornecer uma quantidade de calor do corpo porque você, justamente, ó, muda essa temperatura bem aí. Fechou? Continuando aqui, nós temos uma tabelinha com os calores específicos das substâncias. Então, vocês podem perceber que o da água, ele é o maior. Olha só, o da água aqui, ó, ele é o maior. E aqui o exemplo que eu fiz anteriormente tem o alumínio. O alumínio, ele é o quê? Menor. Ah, professor, então isso significa que para eu elevar 1 grau a temperatura de uma mesma massa de água e levar 1 grau a temperatura de uma mesma massa de alumínio, eu vou precisar fornecer mais calor para a água, porque o calor específico dela é o que, pessoal? Maior. Entendido isso? Fechou? E aqui nós temos um exemplo. Se liga aqui nesse exemplo, olha só. Qual é a quantidade de calor necessário para elevar de 35 graus Celsius para 150 graus Celsius a temperatura de um bloco de 100 gramas de cobre? Então, você tem lá, ó, um inocente bloquinho de cobre aqui, ó. Tá aqui. Eu vou dar uma de artista. Aqui, ó. Tá aqui meu cubinho de cobre, bem bonitinho, de 100 gramas. Certo? Ele tá de quanto? Ó, eu vou de 35 para 150. Então, a temperatura inicial dele é quanto? 35. A temperatura final dele é quanto? Vai ser 150. Opa! Se você aumentou
A temperatura desse corpo significa que você forneceu calor, ou seja, foi fornecida aqui uma quantidade de calor, certo? Essa quantidade é a letra Q que nós temos que achar, ok? Isso aqui é a massa. Se nós formos utilizar aqui a nossa formulazinha, para calcular essa quantidade de calor, eu preciso da massa, do calor específico e da variação de temperatura. Aqui no slide anterior, a gente vai pegar o calor específico, olha só, vamos lá, cobre, me ajudem aí, pessoal, a achar o cobre, achei, tá aqui o cobre, ó, aqui o cobre, calor específico do cobre, 0,09 caloria por grama vezes grau Celsius. Então, vamos colocar aqui, olha só, calor específico do cobre, 0,09 caloria por grama grau Celsius. Opa, aí meu quadro tá querendo ir embora, gente. Bom, vou colocar aqui grau Celsius aqui, ok? Então aqui, olha só, deixa eu fechar isso aqui. Vamos voltar aqui rapidinho. Meu quadro tecnológico, pronto, voltou, galera, meu quadro, ó, tá aí. Então tá aqui, vamos calcular essa quantidade de calor? Vamos. Aqui deixa eu só transformar, se você quiser, pessoal, você pode transformar esse calor específico bem aí em notação científica, tá? Se você quiser transformar em notação científica, fica assim, ó, duas casinhas. Ok, aqui, grama, grau Celsius, pronto. Ok? Gramas, grau Celsius aqui, deixa eu tirar isso aqui, pronto. Vamos calcular? Olha só, tá aí, eu vou substituir, vamos substituir aí a massa, ok? A nossa massa aqui são 100 gramas, o nosso calor específico é 0,09 e a nossa variação de temperatura, lembrando aí que o nosso ΔT é T menos T0, fechou? Então aqui você faz a subtração e depois multiplica os três valores aí. Então tá aqui, olha só, vamos multiplicar os três valores aí e nós vamos ter quanto? 1.035 calorias, certo? 1.035 calorias, tá, pessoal? Que em notação científica equivale a 1,035 vezes 10 elevado à terceira calorias. Lembrando aqui que 10 à terceira é 1.000, você também, se quiser, pode transformar em quilocalorias. 1,035 quilocalorias. Professora, se eu quiser transformar em joule, é só você lembrar aqui uma caloria, né? Ou uma quilocaloria tem 4,2 joules, né, gente? É joule, professora, você gosta muito de caloria, né? Peraí, vamos achar aqui. Aqui, pessoal, olha só, joule, tá? Joule bem aqui. Então, é só fazer uma regrinha de 3, que dá para transformar, tá? Outro tipo de calor que nós temos, ele é o calor latente. O que é o calor latente? Aqui, olha só, a gente pode perceber que você forneceu 1,035 quilocalorias para esse corpo, mas não teve mudança de estado físico, ou seja, ele continuou sólido. Mas pode acontecer, pessoal, de você fornecer calor para esse corpo e eu ter mudança de estado físico, certo? Então, olha só, quando o corpo ganha ou perde energia térmica e sua temperatura não é afetada, ocorre apenas mudança de estado físico, a gente chama isso de calor latente. Então, aqui só para a gente ver, ó, o calor latente das substâncias, nós temos aqui a água, álcool, alumínio, nós temos várias aqui. Professora, se não tem mudança de temperatura, como é que a gente relaciona? Pessoal, deixa eu só voltar aqui rapidinho. O calor latente, vou chamar de que latente, ele é só a massa vezes essa quantidade aqui, ó, vezes o calor latente de fusão. Ah, então não tem temperatura. Não, pessoal, quando é calor latente de fusão, a quantidade é apenas a massa vezes esse calor latente aqui, certo? Por exemplo, olha só, qual é a quantidade de calor necessária para derreter 200 gramas de gelo? Vamos lá, eu quero derreter 200 gramas de gelo. Primeiro, tá aqui, ó, quantidade de calor, massa vezes o calor latente de fusão do gelo. Se a gente for pegar na tabela, o calor latente de fusão do gelo é 80 e a massa desse gelo é 100. Se a gente multiplicar, vai dar quanto aqui? 8.000 calorias para você derreter
200 gramas de gelo. Opa! Outro exemplozinho aqui, olha só. Ah, tá aqui, exemplo 3. Um amolador de facas, ao operar um esmeril, é atingido por fagulhas incandescentes, mas não se queima. Isso acontece porque as fagulhas, vamos entender aqui, pessoal, por que isso acontece? Ó, vamos lá, capacidade térmica da substância. A capacidade térmica é a quantidade de calor sobre a temperatura. Como assim, professor? Ó, se a gente pegar aqui a nossa quantidade de calor, gente, isso aqui é a capacidade térmica, que é o Czão, tá bom? Então tá aqui, ó, capacidade térmica, variação de temperatura, ok? Então tá aqui a nossa capacidade térmica. A capacidade térmica C das fagulhas é muito pequena. Gente, quando a capacidade térmica de uma substância é muito pequena, elas transferem pouca quantidade de calor, ok? Então é por isso que lá nas siderúrgicas, muitas vezes o pessoal não se queima quando é atingido por fagulha, porque a capacidade térmica daquelas fagulhas, ou seja, a capacidade de transmitir calor é pequena. Então aqui nós vamos ficar com a letra C, tem capacidade térmica muito pequena. Entendido isso, galerinha? Então falamos aí mais um pouco da nossa termologia. Fiquem comigo que na próxima aula tem mais conteúdo de ciência para vocês. Tchau, tchau!